abri aqui o Fiore, o meu vem em pendrive, né? Vou clicar aqui para vocês. Tem essa página inicial do Fiore. Deixa eu só voltar aqui para mostrar para vocês. Rapidinho. Quando ele vem, pronto. Pessoal, desliga o áudio, por favor, de vocês. Deixa só o da Heloísa. Oi, Elô. Oi. O seu áudio está muito baixo. Você pode ligar no celular para ouvir? Posso. Peraí. Veja se melhorou, Flavinha. Melhorou muito. Muito, né? Muito, infinitamente. Agora a gente É o computador que não tá bem. Não funciona bem. Então vamos lá, vocês estão conseguindo ver a tela? Sim. Eu vou abrir o senhor então. Ele já está aberto aqui. Elô, volta lá e mostra a bolinha de novo. Ah, tá. Então vamos lá. Quando a gente abre aqui, a gente tem Fiore, que o meu vem pendrive, por isso que ele tem dois pontos. Eu abro aqui no Fiore e a gente anda aqui, e para entrar no Fiore, é nesse grupo. Você clica duas vezes. Essa parte aqui, ela já vem preenchida, né? Ela já vem preenchida. Esse aqui é onde que está a porta, né? Está o pendrive. Então, esse aqui eu não mexo. Até entrar certo, a gente não vem com o usuário 1. Só vem a partir do 2, porque o Fiori pode ser usado por várias pessoas, não só um usuário, inclusive em outras máquinas. Então, 90% de acesso. Então, coloca OK. Então, não mexe aí, tá, pessoal? Para a gente cadastrar um cliente, a gente vem aqui em consultório. Essa aqui, toda vez que você abre o Fiori, ele mostra uma imagem diferente. Deixa eu só desligar o som aqui para mim, porque... Oi, Heloísa. Eu tô me ouvindo. Oi. Oi, tá me ouvindo? É Camila, tudo bem? Oi, Camila. Eu tenho uma dúvida aqui só sobre essa primeira tela. A gente não tem que fazer necessariamente uma senha. Não. Então, é só É só dar colocar OK. lá, só colocar o Ezinho e OK e acabou. Só Em, isso. em qualquer Não precisa computador mais que a nada. gente quiser. Com o pendrive, sim. Você pode conectar o seu pendrive em qualquer lugar, que eu acho que isso é mais uma vantagem do Fiori. Uhum. Porque eu posso pegar o pendrive, atender no computador, eu posso levar para o consultório, eu posso voltar para casa, levar o computador de casa, então sempre ele está comigo. Então não é um problema. Então eu venho aqui, não preciso da senha, ele vem sem senha, aí eu coloco OK. E aqui ele já mudou de novo. As 3 vezes que eu entrei, ele mostrou uma tela. Ele sempre mostra como você está fazendo a rama ou homeopatia. Deixa eu só tirar minha vida aqui fazendo retorno. Vamos lá. Para eu cadastrar um cliente, eu venho em consultório. O Fiori ele é muito completo. Então, ele tem aqui, ó, homeopatia, tem a parte contábil, tem a agenda, tem um campo aqui para especialista, que ele é um pouquinho mais complexo, que a gente não vai ver hoje. Diversos. Elô, o áudio piorou de novo. De novo. Não tá dando para te ouvir. Melhorou?
Não, você estava no celular? Eu acho que o seu celular deve ter caído aí, porque não tá dando para ouvir. E agora? Não. O áudio tá abafado. Deixa eu tentar tirar. Pera, agora melhorou. É porque aí eu vou dar eco para vocês, entendeu? Não tem como você desligar o Vamos áudio. fazer o seguinte, eu já sei. Eu vou escutar pelo computador e vou deixar só o áudio aqui ligado, ver se melhora para vocês. Peraí. Isso, porque agora o áudio tá bem melhor pelo seu computador, tá ótimo agora. É que agora eu estou usando o áudio do celular Celular. Uhum. sem usar o computador. Hum, Tá ouvindo? Tá ouvindo bem? Não. não, Tá ouvindo agora? agora sim. Tá, então vamos lá. Então, o Ciori, ele tem também para os fitoterapeutas, ele tem como fazer um repertório com fitoterapeuta. E hoje a gente vai ver a parte mais de consultório, né? Então, eu venho em consultório, vem consulta, cadastro e anamnese. Eu estou passando isso para vocês porque quando eu adquiri o Ciori, era só o que eu sabia fazer. Basicamente isso. E isso foi o suficiente para me dar confiança, para eu poder atender e passar a medicação correta. Então, ele tem algumas opções aqui. O que é o principal agora? É cadastrar o cliente. Então, você vem aqui, você baixa aqui, você coloca a inclusão de um cliente e você preenche os dados. Você vai preenchendo todos os dados. No meu caso, eu criei já, para adiantar para a gente, um avatar, que é um fictício aqui. Então, eu vou colocar aqui, próximo cliente para frente. Eu coloco só para a primeira iniciais e coloco. Mas se eu quiser pesquisar um cliente que já está cadastrado, eu só coloco aqui, por exemplo, ABC. Aí eu coloco o próximo cliente para frente, aperto Enter, ele vai aparecer para mim, ó, ABCD. E se eu for continuar clicando, ele vai trabalhando todo o alfabeto de todas as pessoas cadastradas. Tá vendo? Então, eu vou continuar aqui com o nosso avatar, que é o nosso personagem fictício. Dados obrigatórios. Data de nascimento é obrigatório, o sexo e o tipo de convênio que a gente coloca aqui. Aqui, o CIOR é editável. Na parte de contabilidade, depois, vocês podem olhar que tem como colocar quais convênios que você quer trabalhar. Então, vou colocar aqui cortesia. E venho aqui e coloco consultar o cliente com o editor Ciori. E venho em fazer. Quando você clica, ele abre um prontuário, uma página em branco. A primeira coisa que a gente tem que fazer, que é o mais importante, é você marcar a consulta. Por quê? Porque quando você marca a consulta, depois você tem como pesquisar quando o paciente consultou, quantos pacientes foram consultados naquele dia. E para fazer essa marcação, você vem em Ciori, ação. Praticamente, tudo que você vai fazer é em Ciori ação. Você vem em Ciori ação e coloca aqui, ó, marca a consulta. Ok. Então, ele mostrou aqui, ó, foi aberta uma consulta na data de hoje, no horário que a gente está atual, e o valor que está sendo cobrado por essa consulta. O que que eu fiz para poder ajudar a gente? Eu fiz um texto resumido de uma paciente, de uma cliente que eu atendi, para a gente começar a colocar, criar o repertório. Então, eu vou copiar aqui. Já deixei pronto. Como que eu faço? Existem duas formas de você trabalhar o repertório. Ou você faz como eu vou fazer agora,
e você vai consultando o paciente e já vai digitando tudo que ele vai falando. Por enquanto, você não vai repertorizando nada. Você vai só alimentando o prontuário do paciente, do cliente. Quando você termina tudo, aí você vai repertorizar. Por quê? No início, quando a gente não tem tanta segurança, assim, qual medicamento passar, a gente geralmente dispensa o cliente e aí a gente vai estudar aquele cliente, a gente vai estudar tudo que ele foi passado, todos os sintomas, para a gente fazer um repertório mais calmo, para ter mais segurança e ter uma confirmação mais exata sobre o mais próximo possível de um cilírio. Então, a gente pode fazer como eu vou mostrar, ou então você pode, ele já vai falando, só que isso eu indico quando você já tem mais habilidade com o Ciori. Eu não tenho essa habilidade ainda. Eu gosto de ir listando todo o histórico do cliente, porque posteriormente eu consigo acessar o diálogo, né, todo o histórico dele, para ficar mais fácil na hora de confirmar, ou então o retorno dele, então fica mais fácil. Então eu vou colar aqui, e aí vem um caso. É uma paciente do sexo feminino, 78 anos. Qual é a queixa principal? A queixa principal é crise de ansiedade com transpiração. Então, ela estava passando por um processo difícil, e aí começou a ter a crise de ansiedade, que ela começava a transpirar, ficava com as mãos frias. Aí ela falou que estava tomando um calmante. Eu nem sei se esse aqui direitinho se escreve assim, mas ela falou que tomava esse. E aí eu perguntei, quando começou? Aí ela falou, começou há mais ou menos um mês. Eu fico inquieta e nervosa. Tenho uma sensação de que vai esquentando. Aí eu resumi aqui, mas eu sinto um calor e aí vem a suadeira. Como eu digito muito rápido, conforme o cliente vai relatando, eu já vou digitando até do jeito que ele fala, eu vou colocando. Então, quando ela coloca suadeira, eu coloco suadeira, mas a gente sabe que dentro do repertório, a gente não vai achar a palavra de suadeira, a gente vai achar transpiração, né? Que é um termo mais técnico. Como que eu vou fazendo? Cada sintoma que ela vai me listando, eu vou fazendo o repertório. Então, eu faço assim, eu venho Ciori, ação, ver repertório. Lembra que eu falei que a maioria das coisas que a gente vai trabalhar é no Ciori, ação, aqui a gente vai marcar consulta, ver o repertório, depois que a gente terminar tudo, a gente vai repertorizar, vai marcar o tratamento, tudo por aqui. Então, eu venho aqui, o ver repertório. Eu coloco o ver repertório e ele me mostra. Essa aqui é a tela do repertório do Ciori. O que que você tem que observar? Aqui são os capítulos, que ele tem vários. Então, depois você olha com calma todos eles, o que tem. Aqui é o campo de pesquisa, é onde eu vou digitar os termos que eu quero pesquisar. Essa parte aqui eu não uso, essa parte aqui também não uso, e essas partes todas aqui eu não uso. Por quê? Porque eu limito muito, para quem está começando, você limita muito as possibilidades dos medicamentos. Então, eu prefiro que não clique. A não ser que você queira um sinônimo, você coloca algum termo, você coloca um sinônimo, aí você clica aqui. O mais importante é esse aqui, ó. Argumento de pesquisa por ponto ou vírgula. Vírgula significa ou, ponto significa e. Então, quando eu vou pesquisar um sintoma, eu posso pesquisar só o sintoma, a palavra, por exemplo, ansiedade. Ou então, eu posso simplificar ainda mais. Eu vou mostrar para vocês por quê. Quando eu escrevo com letra maiúscula, eu escrevo a palavra exata. Então, ele vai mostrar o texto que só tem realmente a palavra ansiedade. Quando eu coloco
minúscula, ele é uma pesquisa parcial, ou seja, ele vai pesquisar outros termos relacionados à ansiedade, e não só a palavra ansiedade em si. O nosso paciente falou o seguinte: ela tem uma ansiedade com transpiração. Eu vou mostrar para vocês duas coisas para vocês verem a diferença na hora de repertorizar o quanto que é importante. Quando eu venho aqui, eu já sei que fica no capítulo mente. Tanto esse quanto esse ele vai fazer pesquisa. Esse aqui é porque ele tirou de um outro repertório, então tem esses dois capítulos. Então vem aqui ansiedade. Eu vou mostrar para vocês qual a diferença de eu pesquisar só a palavra ansiedade e qual a diferença de eu pesquisar a palavra ansiedade com transpiração. Então vamos lá. Quando eu coloco ansiedade, eu coloco em fazer, ele me mostra os sintomas e os medicamentos que cobrem esse sintoma. Então, vem aqui, por exemplo, esse aqui, ó, mente, ansiedade, aqui é o capítulo, né? O sintoma. Isso aqui, ele está me mostrando que com esse sintoma, ele encontrou 760 possibilidades de matérias médicas que cobrem esse sintoma. Então, isso aqui, imagina você trabalhar dentro de um cenário com 760 medicamentos. Se você quiser selecionar esse, não tem problema nenhum, você pode colocar só ansiedade. Essa informação aqui, ele está querendo me dizer que a ansiedade, ele é um sintoma 100% psórico. Quando for psicótico, ele vai colocar, que também ele vai colocar a porcentagem. Então, nós vamos ver isso durante o nosso repertório. Essa informação aqui, por enquanto não é importante para vocês, mas eu vou falar o que é. Ele quer dizer qual é o grau de importância dentro da repertorização e um grau de hierarquia entre 1 e 9. Sendo que o 1 tem uma hierarquia maior do que o 2, do que o 3 e assim por diante. Então, eu vou trabalhar, se eu selecionar esse aqui, eu vou trabalhar com 760 medicamentos com um sintoma que ele está em último lugar nesse caso aqui, ele está mostrando que ele não está tendo tanta modalidade. A gente precisa tentar a modalidade o máximo possível, tentar diminuir a quantidade de medicamentos para ficar mais próximo do que o paciente está sentindo. Então, eu vou fechar aqui para vocês verem, quando eu coloco aqui, ó, ansiedade, ponto, transpiração. Por que eu coloquei o ponto? Porque eu quero pesquisar o E, que é ansiedade e transpiração junto no mesmo sintoma. Aí eu coloco Enter. E ele me mostra algumas opções. Ansiedade, andar caminhando, não é o caso dela, né? E eu vou olhando, ó, ansiedade durante o dia, né? Então, eu vou descendo, vou olhando tudo que tem de opções aqui que aparece. E aí eu achei aqui, ó, ansiedade com transpiração. Tá dentro do que ela me passou. Então, eu saí de 700 e poucos medicamentos e já caí para 87. Continua sendo psórico, eu continuo na posição, mas eu diminuí a quantidade de medicamento para eu poder repertorizar. Para eu levar para o prontuário, como que eu faço? Eu seleciono o sintoma, copio, vou aqui embaixo, abro o prontuário, aí venho bem aqui no fim e colo. Dou um espaço, eu sempre dou 2 enters e continuo pesquisando aqui o que o paciente está sentindo. Ela me falou o seguinte, que ela sente, fica inquieta e nervosa, sensação... Deixa eu só tirar esse aqui, peraí. Ó, sensação de que vai esquentando, sente calor e aí vem a suadeira. Então, ela me está falando uma outra modalidade. Ela está falando que ela sente
Ansiedade com calor. Então, eu vou fazer da mesma forma. Eu venho aqui, eu vou fechar esse sintoma aqui que eu já repertorizei e coloco de novo, ó. Ansiedade, ponto, com calor. Tudo dentro ainda do mente, né? Porque eu sei que a ansiedade está ali no capítulo mente. Ó, ansiedade com calor, tá bem aqui, ó. Ele me deu 77 possibilidades. Eu vou selecionar, copio e colo aqui. Vem que ele colou no lugar errado. O que que a gente vai observar? Vou mostrar para vocês qual é a diferença aqui de quando a gente faz esse repertório aqui de uma medicação para outra. Vocês observam que tem uns medicamentos que têm letra maiúscula, outros que começam com letra maiúscula e o restante minúsculo, e outros que são completamente minúsculos. O que que ele quer dizer? Ele mostra mais uma hierarquia. Então, esse é mais hierárquico do que esse, depois desse. Então, quando você vai escolher um medicamento, então, por exemplo, ansiedade com calor. Digamos que eu não tenho nenhuma ideia de qual matéria médica eu vou passar. Eu já sei que eu poderia escolher com maior probabilidade o Acon, dentro de todos esses que estão aqui em letra maiúscula. Alume, Veratual, pronto, Satila, tá vendo? Então, uma sépia, todos esses com letra maiúscula é o que eu tenho que dar preferência, porque eu sei que ele me dá uma pontuação maior, porque tudo é calculado em pontos, o repertório. Ele pega os sintomas, faz a quantidade de pontos e coloca na hora de escolher a medicação. Então, vamos continuar aqui. Deixa eu só fechar aqui para não confundir. Eu vou tentar ser um pouquinho mais rápida para não enrolar vocês. Então, ela fala que sente tensão, que vem gradativamente aumentando. Estou decepcionada com meu marido, não me sinto amada por ele. Para as pessoas da minha casa, sou indiferente, eu quero dar fim nessa situação, eu tenho que sair de casa, preciso mudar essa situação. Então, aqui no início, a gente vê que ela se sente decepcionada com o marido. O que que a gente pode entender por isso? Que ela tem uma decepção no amor. Então, eu vou procurar, vou colocar aqui, ó, decepção, ponto, amor. Olha, me mostra aqui, ó, decepção de amor, transtorno por amor infeliz que agrava. Ou seja, ela está se sentindo não amada pelo marido, né? Que é um dos principais reclamações dela é essa. Então, eu seleciono aqui e colo. Depois ela fala aqui que tem um desejo de mudança, né? Ela fala, eu tenho que sair de casa, eu preciso mudar essa situação, o idoso não pode ser tratado assim. E continua reclamando do marido, e ela fala que deseja mudar a situação, tanto mudar de casa, como mudar a situação do marido, queria que voltasse como era antes. Então, eu venho aqui, vou fechar esse sintoma porque a gente já repertorizou ele. E aí ela coloca aqui, ó, mudança. Eu escrevo mudança. Ó, ansiedade de ITC, ansiedade por mudança súbita. Você vai lendo para tentar encaixar o que o paciente está sentindo, o que ele está reclamando. Ó, desejo de mudança. Então, aqui ele me mostrou 28 opções, com a hierarquia número 5. Então, eu vou copiar também e vou colar.
Eu vou fazer um teste com vocês. Eu nem terminei de atender, de terminar de ler o caso dela ainda. Eu tentei fazer o mais curto possível para mostrar para vocês. Mas aí a gente começa a perceber mais ou menos o que ela está sentindo. A gente já começa a pensar em algum reino, né? Para trabalhar. Mas se eu pegasse esse aqui só que eu já coloquei, ó, eu coloquei o quê? 4 sintomas. Tá vendo? Eu gosto de fazer isso. Eu coloco uns 4, 5 sintomas, depois eu reporterizo para ver o que que dá. Vamos colocar só mais um sintoma aqui. Ela reclama aqui, ó. Sinto que não sou amada, sinto que estou abandonada por eles. Ela fala que falta enfrentar a vida sozinha, né? Que não quer ser um peso para os filhos, mas ela fala que se sente abandonada. Então eu venho aqui e vou colocar só mais esse sintoma para vocês verem como que é. Eu vou mudar o capítulo, porque agora a gente não vai trabalhar em mente. Eu vou mais pro psíquico, né? Para ver o que ela... Ó, o psiquismo. E aí eu coloco aqui, ó, abandono. Abandonado pelos amigos, não. Por estranhos. Aqui, ó, abandonado, não amado por familiares, por parentes, por esposa, por amigos. Que é o que ela está sentindo. Ela está reclamando e falando que não se sente amado. Eu vou copiar aqui. E vou colar aqui no final. Pronto. Então, aqui nós colocamos 5 sintomas. Então, a gente começou a atender. Digamos que você só tem essas informações aqui do seu cliente até o momento. Se a gente for trabalhar sem o repertório, eu não consigo visualizar nenhum medicamento a priori assim. A gente, com experiência, a gente já pensa em possibilidades, mas a gente que está começando a atender, a gente não fica meio perdido ainda, né? Mas eu vou ensinar vocês agora com o repertório, para a gente ver qual medicamento que ele já vai indicar, para a gente já começar a ter uma ideia. Porque às vezes, se você não tiver tempo para terminar, a gente já começa a pensar em cima do que ele está mostrando, as possibilidades. Então, para repertorizar, eu venho Ciore, ação, repertorizar. Ok. Quando eu venho aqui em repertorizar, eu coloco a data do primeiro sintoma que eu linkei. Como a gente criou o paciente hoje, e a gente está com todos os sintomas de hoje, eu vou deixar a data de hoje. Mas, por exemplo, se eu atendi essa mesma cliente há um mês atrás, eu posso escolher colocar os sintomas colocados na época, a época da consulta, ou englobando também esse, ou eu posso colocar só os sintomas atuais. Porque às vezes eu atendi o paciente uma vez antes e não quero. São outros sintomas, ela vem com outros sintomas. Então, não precisa ficar puxando sintomas de um ano atrás. Elô, Oi. tem como você desligar o áudio do seu computador porque tá dando eco? E ficar só com o áudio do seu celular? Deixa eu tentar diminuir. Vê se melhorou. Não? Melhorou. Obrigada. Melhorou agora? Melhorou. Obrigada. É porque eu estou ouvindo pelo computador, mas quando eu abaixo, eu paro de ouvir. Ah, Eu tá. tenho que desligar, na verdade, é o microfone do computador. Agora a gente está ouvindo melhor, porque estava fazendo um eco. Tá. Então vamos lá, eu vou repertorizar em cima desses sintomas que a gente já trabalhou. Coloque OK. Essa parte aqui ela é muito interessante, porque você vai confirmar se realmente é o que você quer repertorizar. Será que são os sintomas mesmo que eu coloquei que ela está sentindo? Eu não vou fazer análise. Ela sente ansiedade com transpiração? Ela sente ansiedade com calor? Ela está decepcionada, sofre decepção de amor? Ela tem um desejo de mudança? Ela se sente abandonada pelos familiares? Aqui a gente coloca esposa, mas serve como marido também. E aí, em cima disso aqui, eu confirmo e coloque OK. Aqui você pode colocar 30 se você quiser. Quantos você quiser, que ele vai te mostrando um por um. Eu coloco OK. Nessa parte aqui, geralmente, eu não mexo. Eu coloco
matemática mesmo, número 1, eu deixo como tá, e deixo aqui com a repertorização do sintoma. Eu continuo mantendo por sintoma. Existe a possibilidade de ser por miasma, existem outras possibilidades, mas aqui, geralmente, eu coloco para repertorizar 5 medicamentos, eu deixo como ver o padrão, porque isso aqui não muda muito para mim. Eu já mudei algumas vezes, mas, assim, a busca é muito pouca. A diferença é muito pouca na hora de você repertorizar, então eu prefiro mantê-lo dessa forma. Aqui ele já me falou, ó, observação, o paciente está com sintomas miasmáticos. Então, eu já sei que ele identificou miasma. Ele só não me fala qual, mas eu já sei qual. Eu coloquei OK. E aí ele me mostra todo o repertório. O repertório do dia 16. Olha só, eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5 sintomas. E ele me deu uma primeira possibilidade. Ele me deu a possibilidade de uma fosfatila. Ele me deu a possibilidade de um sépia, de um fósforo e de um sulfo. Quem já tem experiência quando a gente já faz o curso, já sabe identificar os reinos, a gente já começa a observar que desses 4 que ele linkou aqui, a gente tem um vegetal, um animal e 2 minerais. Então, se você não tiver tempo, você já consegue pensar em uma possibilidade de um medicamento que cubra aqueles sintomas iniciais. Então, a gente tem essa possibilidade de fazer isso. Como que eu faço? Eu faço assim, eu copio esse primeiro repertório aqui que eu fiz. Eu não colo até o final, não. Eu colo só até aqui no início, porque eu não vou usar aqueles medicamentos lá de baixo. Coloco copiar e colo aqui, para eu já saber que até aqui ele me deu essa possibilidade. E aí eu vou criando um histórico das minhas receitas dos meus repertórios. Se eu acho que está muito óbvio, eu falei, olha, eu acho que realmente é esse medicamento, eu não tenho tempo, a medicação é essa, ela é um vegetal mesmo, então eu já faço essa. Mas se você tem dúvida, se você acha que não é um vegetal, você quer continuar confirmando, então você vai continuar aqui embaixo colocando mais sintomas dentro do que ela vai linkando, dentro do que ela vai falando, né? Do que foi passado para você. Deixa eu ver onde é que a gente parou. Ó, sinto que não sou amada, que estou abandonada, né? Queria sair da minha casa, queria uma separação definitiva. Isso aqui me marcou muito quando eu fiz essa paciente, porque no início eu tirei alguns pedaços, ela estava falando umas palavras muito assim de insegurança, de dependência, e aí depois ela soltou essa palavra aqui para mim, ó lá, mas o que me afeta é que eu não tenho direito de opinar em nada. Eu não posso viver desse jeito. Eu sinto que gosto do meu esposo, mas eu não tenho uma pessoa que confie que vai estar comigo a qualquer hora. Então, assim, quando a gente vê que a pessoa está muito sensível, está se sentindo afetada, a gente já pensa em um vegetal, né? Isso aí a gente vai, com a experiência, a gente vai aprendendo que tem esse sintoma mais do vegetal. Aí eu pergunto, como você está se sentindo agora? Ela falou, sou uma velha abandonada, me sinto sozinha, estou abandonada pela família. E tudo isso aqui eu posso ler e começar a repetirizar também. Então, eu posso colocar o abandono que a gente já colocou, né? E ela coloca, eu penso em lugar onde posso ir morar, mas não tenho coragem de morar só. Eles tomam o meu espaço. Quando ela falou assim, eles tomam o meu espaço, eu fiquei em dúvida. Eu falei, será que ela não está muito assim, defendendo o território dela? Será que ela não está muito animal? Aí eu já pensei na sépia, que foi ele que já me deu aqui, né? Uma sépia. Aí eu falei, vamos continuar aqui fazendo o repertório. E aí ela falou bem assim, ó, eles tomam decisões longe de mim, eu me sinto traída. Esse me sinto traída, a gente já consegue repertorizar também. Então eu venho no repertório, vou fechar esses outros aqui que a gente já repertorizou. E aí eu coloco aqui, ó, traição. É muito prático, não tem o que errar. Você simplesmente escreve o que você quer pesquisar. Ó, tema, conceito, traição, traído. Ou seja, está dentro da traição, ele se sente traído. Aí eu venho, copio, colo. E continuo aqui repertorizando.
Ela fala, eu perguntei para ela, o que que você tem medo? Ela falou, eu tenho medo de morar só, de ficar sozinha. Eu não tenho condição psicológica. Eu não gosto de solidão. Tenho que dar um jeito na minha vida. Também, vamos parar aqui. Vamos nos dar um jeito na minha vida, né? Então, ela está falando aqui que ela sente muita solidão. Então, eu venho aqui também, no repertório. Eu vou fechar esse aqui que a gente já pesquisou e coloco solidão. Enter. E aí ela coloca aqui, abandono, sozinha, solidão, sentimento de solidão. Eu copio. E colo aqui embaixo. Essa é a forma que eu uso, que eu acho mais segura, que eu consigo depois consultar tudo que está sendo dito. Tudo que o paciente me falou que eu fui pesquisando. Eu criei um histórico das minhas pesquisas. Aí ela falou uma coisa muito interessante. Ela falou assim, eu também morro de medo de lagarta. Quando ela falou morro de medo de lagarta, eu falei, gente, quem tem medo de lagarta é planta, porque a planta, lagarta come a planta. E eu pensei assim, não é possível que essa mulher não seja vegetal. Ela está muito sensível, muito característica. E aí eu comecei a avaliar sobre essa possibilidade. E aí o sono, ela falou assim, eu quase não sonho. Quando estou estressada, sonho com minha adolescência. Mas quando estou ansiosa, tenho muita insônia. Aí tomo calmante para dormir. Então, essas duas questões aqui para fazer a pesquisa, né? A gente tem o sonho na adolescência, que isso está muito no subconsciente, né? Então, vem aqui no psiquismo, coloca juventude, por exemplo. Ó, sonhos no tempo da juventude. Então, eu copio e colo. Gente, o repertório é tudo isso, não tem segredo, é só isso. Não tem o que. E não é só o Fiore, então o repertório é praticamente a mesma coisa. Deixa eu fechar isso aqui, que é o repertório que a gente tinha feito. E a gente pesquisou o sonho, né? E tem a questão da ansiedade. Ela falou que quando ela tá ansiosa, ela tem insônia. Então eu venho aqui em sono, no capítulo sono, e escrevo insônia. Ó, insônia. Esse aqui não vem ao caso, né? Que não veio. Vem aqui insônia. Olha o tanto de possibilidades que ele me deu aqui de insônia, né? E aí vem aquela questão, eu quero modalizar a insônia toda, eu quero pesquisar a insônia toda, eu que vou modalizar. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou colocar aqui, na hora de eu pesquisar, eu vou colocar aqui, ó, ansiedade contra insônia. Aqui, ó, insônia por ansiedade. Nós saímos de 400 e poucos medicamentos com a palavra só insônia, para agora insônia por ansiedade. Nós caímos para 60 possibilidades de matérias médicas. Então, eu copio e colo. Aqui a gente está trabalhando ainda muito com a parte do psiquismo, né? Na parte do mental, do subconsciente. Eu vou colocar aqui um sintoma que ela me relatou, que era para a gente... Que era para mostrar para vocês as questões do físico também, né? Vamos lá. Ela me falou que ela é hipertensa, ela tem pressão alta. Então, eu venho aqui, deixa eu fechar esses aqui que a gente já pesquisou. Quando ela fala que ela tem pressão alta, eu penso muito na clínica. Imagina que você estivesse no caso clínico, sempre é clínica, então vem aqui no capítulo clínica. Com o tempo, a gente vai aprendendo com o capítulo que a gente vai pesquisar. Às vezes a gente fica meio confuso sem saber para pesquisar, mas eu vou ensinar vocês a descobrir como que é pesquisando mesmo. Então, quando eu venho na clínica, eu coloco hipertensão. Ele já apareceu aqui para mim, ó. Criança, hipertensão de criança, vem hipertensão. Então, eu copio. Tem aqui também, ó, se eu quiser colocar a hipertensão em pessoas velhas, eu posso copiar aqui os dois, ó, e colar os dois. Não tem problema nenhum.
Vamos ver outros sintomas físicos que ela falou aqui pra gente, só para vocês, pra gente finalizar, para vocês verem, tanto que não tem problema nenhum. Ela me falou que tem a boca amarga, que ela sente a língua dormente, então tem dois sintomas a pesquisar, boca amarga e língua dormente. Então, eu vou fechar esse aqui que eu já pesquisei, vou em boca. E aí eu escrevo amargo. Ela coloca aqui, ó, gosto amargo. Ela não modalizou, não falou se era manhã ou de noite, mas se ela falasse que era no IBC, eu poderia copiar esse sintoma. Tem pela manhã. Ela fala, minha boca fica amarga quando eu acordo. Então, quanto mais modalizado, melhor ainda. Nesse caso, como ela não me falou nenhum detalhe, só falou que a boca estava amarga, eu copiei e colei. Então, a gente tem aqui alguns sintomas. Dessa forma que a gente repertorizou aqui, já dá para a gente ter uma ideia. Qual será que foi a medicação que ele vai repertorizar para mim, né? Espera aí que eu fiz fechar. Então, eu peguei aqui, nós estamos aqui na... Gente, para você saber se vocês estão na tela de pesquisa do repertório ou no prontuário do paciente fica bem aqui o nome, ó. O nosso avatar Instituto Flávia Barides, tá vendo? Então, aqui, eu sei que eu estou dentro do prontuário dele por conta disso aqui. Então, eu venho Ciori, ação, repertorizar, ok. Mantenho a data de hoje, porque a gente fez tudo hoje, ok. Eu confirmo todos que eu coloquei aqui para ver se realmente é. Então, eu venho, a gente já tinha pesquisado esses 5 aqui, né? Veio o abandono, traição, se sente traído, abandonado, sozinho, sentimento sozinho, sonho conjunto no tempo da juventude, ansiedade, insônia por ansiedade, hipertensão. E aqui não apareceu, mas a gente colocou o último sintoma que foi da boca, né? Então, eu coloco ok. Ele continua me dizendo que o paciente tem sintomas miasmáticos e vem ok. Então, aqui, ó, olha o distanciamento. Quando a gente pesquisou a primeira vez, vamos voltar aqui no prontuário. Olha quantos pontos a gente tinha da pulsatila. 14. Agora, depois que nós acrescentamos esses outros, e aqui ele estava próximo aqui, por exemplo, do fósforo, ele estava 4 pontos de diferença só. Quando a gente começou a modalizar, olha a diferença que deu. Da pulsatila, já mudou aqui, já é o natro muriático, mas olha a diferença de pontuação. Aqui ele já me contou 25 pontos só da pulsatila, ou seja, ela realmente é um vegetal e realmente ela é pulsatila. Então ele me confirma, se eu tivesse qualquer dúvida, se ela fosse um vegetal, mineral, animal, ele me ajuda a escolher essa possibilidade. Então, eu vou copiar, vou colar, para no dia que eu precisar pesquisar, eu consigo. Aqui você pode apagar praticamente esses aqui todos. Então, digamos que realmente eu decidi que é a pulsativa, o medicamento dessa paciente. Eu vou ter que marcar o tratamento dela. Então, eu venho aqui em Ciori, ação, marca tratamento. Então, ele mostra aqui que ele está marcando tratamento às 21 horas e 6 minutos. E aí eu escrevo aqui o Satila. Geralmente eu coloco assim, o Satila, não sei, vamos colocar em 200H, por exemplo, e assim a gente vai aprendendo depois a representar. Então, deixa aqui. Por que é importante fazer essas marcações? Porque se depois eu quiser pesquisar, todos os pacientes que receberam tratamento nessa data, eu vejo todos os remédios que foram indicados nessa data. Então, essa é uma forma de se fazer. A outra forma que a gente pode fazer, eu vou fechar todos aqui para não confundir a gente. Uma outra forma é, por exemplo, eu estou escutando um caso. Por exemplo, eu estou escutando um caso, mas não é um paciente, mas eu quero saber o que está acontecendo com esse cliente. Eu venho em ação, ver repertório, ele vai me abrir o repertório, e aí eu vou linkando, por exemplo, vamos colocar assim, ó, dor, ponto, dobra.
Ó, dor que melhora dobrando para trás, por exemplo. Se eu não quiser fazer nada daquilo, eu vou só clicar em cima, dou 2 cliques em cima, e ele seleciona já esse sintoma. Então, eu coloco sim. Era isso que eu preciso só. Ele já selecionou um sintoma. Se a gente for olhar aqui, ó, já tem um sintoma selecionado, tá vendo? Aí eu não preciso copiar nada, levar nada lá para o prontuário. Se eu colocar aqui bexiga, eu vou colocar dor. Dor na bexiga. Eu quero selecionar, por exemplo, dor depois de urinar, a anoitecer. Então, dor pela manhã. Digamos que eu quero selecionar esse sintoma aqui. Eu não preciso copiar e colar, porque eu não vou pesquisar depois. Eu não preciso desse histórico. Então, eu clico 2 vezes. Peraí, tem que ser aqui. Clico 2 vezes. Fiz a seleção? Sim. É muito mais rápido, tá vendo? Então, vamos lá. Audição. Vou colocar aqui. Vou colocar a boca de novo, a marca. Isso eu estou ensinando vocês a serem rápido, tá? Ó, tá com a saliva amarga. Eu clico 2 vezes, ele selecionou. Ele já selecionou aqui 3 sintomas. Só isso, eu não preciso copiar e colar em lugar nenhum. O paciente vai falando, quando você aprende onde é que está o capítulo, é muito rápido. Então, você só vem aqui depois, coloca esse ORE, ação, repertorizar, que ele vai repertorizar. É que ele puxou todos, né? Porque eu já tava, é porque eu tinha que ter fechado a nossa paciente para poder fazer. Então, não vai dar para a gente fazer dessa forma. Mas é uma forma que dá para vocês fazerem também. Dá para vocês fazerem. E o que que acontece? Às vezes você faz uma pesquisa que aparece uma palavra que você não sabe o que é. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Aqui, ó, dicionário consulta. Então, às vezes aparece, ele escreve lá nos sintomas uma palavra que você não sabe o que significa. Então, você vem aqui no diagnóstico, no dicionário, ele abriu aqui embaixo, no campo aqui embaixo, e aí eu pesquiso a palavra que apareceu. Então, por exemplo, apareceu a palavra, deixa eu ver se tem aqui, constrição. Eu tenho que mudar aqui para o português, tá? Que ele está em inglês, ó. Então, eu coloco PO e escrevo aqui, ó. Constrição. Ele me fala, ó, pressão circular que diminui o diâmetro de um objeto, aperto, embaraço. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu sinto um aperto. E eu pesquiso lá com a palavra aperto como sinônimo, ele me mostra constrição. Eu não sei o que é, então eu venho aqui e pesquiso a palavra e ele me fala, dentro do sintoma que ele deu, o que significa aquela palavra. Então, não tem como, não é muito, tem correlatos também, que pesquisa palavras relacionadas. Então, a priori, para dar segurança, para trabalhar com o CIOR, é basicamente isso, não tem muito segredo, ele não tem muita dificuldade. E com o tempo, conforme for fazendo, você vai aprendendo a linkar os sintomas. Eu trouxe aqui um sintoma simples, claro que nem sempre é tão simples assim, mas foi um cliente que a gente atendeu e que ele demanda uma amostragem boa, porque aqui a gente vê a pontuação do início e ele continua, nem sempre é assim, tá, gente? Às vezes, quando a gente alimenta aqui esses outros sintomas, ele muda essa ordem. Por exemplo, o nato buriático não tinha aparecido em segundo lugar aqui na primeira pesquisa que a gente fez. Olha aqui, ele estava lá em sexto, mais ou menos, com a pontuação baixa. Quando eu alimentei com esses sintomas, ele já subiu para o segundo lugar. Se eu tivesse observado que essa paciente ela não era um vegetal, isso é muito importante também. O CIOR, ele é um guia, ele não é uma afirmação. Se você percebe que a sua cliente não é um vegetal, você não vai dar gustativa para ela. Quando você perceber que ela é um mineral, você vai pensar, lógico, primeiramente no nato buriático. Aí você vai ler a matéria médica, sempre tem que ler a matéria médica e confirmar para ver se realmente são os sintomas. Ou eu posso fazer tudo isso aqui e ver que ela está mais relacionada à sépia. Então, é um animal, então eu vou colocar a sépia. Então, isso aqui é só um guia, não é uma certeza. A gente tem que começar a pensar nas possibilidades em cima do que ele mostra. Então, eu acho que é basicamente isso, Flavinha. Você tem alguma pergunta, alguma coisa que queria acrescentar?
Alguém tem alguma dúvida? Eu vou abrir para pergunta para o pessoal, se ficou claro, porque eu acho que essa parte é a mais importante, né, da básica mesmo, de repertorizar, e abrir para ver se alguém tem alguma pergunta. Na verdade, o principal de um repertório é isso, o que ele está fazendo. Então, assim, digamos que a pessoa saiba fazer só isso, o cadastro, o prontuário, preencher o prontuário, pesquisar o sintoma do repertório e repertorizar, ele cumpre o papel dele, ele já consegue ter um guia. E isso, na época, foi o que me deu segurança, o repertório me ajudou muito para eu ter segurança no atendimento. Porque quando eu tinha essa dúvida de qual medicamento passar, porque às vezes eu achava que a pessoa tinha um perfil de um outro vegetal, e aí ele vinha confirmar, ele falou, olha, os maiores sintomas ficam melhores com a pulsatila. Então, mais ou menos isso. Eu acho que essa questão da segurança, de ter um guia para você fechar uma medicação mais próxima dentro dos sintomas daquele cliente. Elô, ótimo, muito obrigada. Queria ver se o pessoal entendeu aí. Eu acho que na hora que começarem a treinar, a fazer, né? Ou o pessoal que não tem também, não tem problema ainda, porque, igual o pessoal que está agora no curso, ainda tem muita coisa para aprender, né? Isso. A Varlete está perguntando, quando você usa a repertorização por sintoma? Então, eu uso sempre. Porque quando você coloca aqui o repertório, quando você pede para repertorizar, eu vou pedir para repertorizar aqui de novo. Ó, Cioli, ação, repertorizar. Então, ele me dá todos os sintomas aqui. Aqui ele já está colocando os sintomas. Aqui que vai ser a diferença. Ó. Selecionado por sintoma diretor. Ou seja, eu cliquei aqui que eu quero que ele pesquise por sintoma. Então, ele vai linkar os medicamentos que cubram sintomas que eu coloquei no prontuário do paciente. Se eu quiser trabalhar com análise miasmática em cima de um remédio, eu uso essas outras possibilidades. Eu, particularmente, não uso essas possibilidades. Eu uso por sintoma mesmo. Por quê? Porque eu acho mais fácil e eu acho mais seguro. Como a gente trabalha com 10 miasmas e os miasmas são muito próximos, e às vezes você fica em dúvida do miasma, do miasma, né? Eu acho que através de um sintoma ele fica mais fácil. Às vezes, eu fazendo uma pesquisa miasmática e não sintomática, ele pode me confundir um pouco mais. Por exemplo, um miasma muito próximo da mucosa, um miasma próximo da psora. Então, fica mais ou menos dentro desse. Por isso que eu gosto de fazer por sintoma. Então, se você quiser fazer por sintoma, é só você selecionar essa opção aqui, que ele sempre vai fazer por sintoma. Eu faço somente por sintoma. Elô, tem mais uma pergunta aqui. Onde consulta no repertório a matéria médica para confirmar a homeopatia? Ah, matéria médica. Então, deixa eu fechar aqui. Deixa eu abrir aqui de novo, peraí. Ó, quando você vem de versos, coloca em dicionário, ele vai ver naquele campo que a gente pesquisa as palavras, né? Peraí. Ah, não, não é que não, é no especialista. Não é, Flavinha, porque eu não uso a matéria médica no Ciori. Eu nunca usei a matéria médica do Ciori, não. Eu uso outras matérias médicas. Deixa eu lembrar aqui, peraí, porque como eu não uso, eu me dei um branco aqui. Deixa eu ver se é por aqui mesmo. Aqui não vai ser. Não, não é aqui. Gente, eu mexi nesse aqui hoje. Aqui. Homeopatia, matéria médica no repertório.
Não, aquele mostra quantos remédios tem no abdômen que tem a pulsatila. Me deu branco, Flavinha. Eu vou ter que olhar aqui e ver. Se você quiser ir vendo com eles enquanto eu acho, é porque como eu não uso, eu não, Uhum. eu não lembro onde é que é, para Eu ser bem acho que é de sincera. homeopatia mesmo, não é não? Capítulo Oi? válido de repertório, eu lembro que é em homeopatia. A Mas gente mexeu, não foi? Nele? eu acho que na matéria médica não. Deixa eu lembrar aqui. Não é aí dentro. E essa opção aí, matéria médica comparada no repertório? Também não, ele compara duas matérias desse daqui. É a mesma Mas com coisa, a gente repertório coloca. feito? Oi? Com repertório já realizado? Ou só compara duas matérias médicas? Não, aqui é quando você coloca o sintoma e coloca a matéria médica e ele compara com as outras. Tem um lugar aqui que você coloca, você coloca o nome, ele aparece inclusive a foto, aparece tudo, a foto da planta, por exemplo, a Sheila mostra toda a matéria médica bem extensa, bem completa. É porque o que eu faço? Eu uso. Heloísa, Oi? não pode ser ali em homeopatia que vai voltar lá. Matéria médica simples no repertório? Será que é aí? Não, não é aqui não, gente. Aqui, ó. Pesquisa. Ah, Hum. Deixa eu ver se vai ser aqui. Não, não é aqui não. Ele é um lugar bem simples. Então não é aí você coloca do remédio A ao remédio. Não. É, não é aí? É, aqui, na verdade, ele mostrou todos, né? Aí eu venho aqui em localizar, procurar. Deixa eu colocar aqui. LL. É. Aqui ele vai mostrar um monte de opções que tem pulsativa, porque ele acaba mostrando, tá vendo? Aqui ele faz a comparação, ó. Hum. Gente, deixa eu só, enquanto eu lembro aqui onde é que é, eu só mostrar uma coisa para vocês que é importante, que eu esqueci. Porque, assim, lembrando que eu não sou a pessoa que fez o Ciori, eu não sei mexer 100% no Ciori, a ideia é ajudar vocês a fazer o atendimento básico, sabe? Para não ficar travado sem atender por falta de um repertório, só para vocês conhecerem mesmo. Quando a gente faz por exemplo, aqui, ó, Ciori, ação, ver repertório. Quando eu coloco um sintoma, por exemplo, abdômen, digamos que eu pesquiso um sintoma, eu quero pesquisar um sintoma, eu quero estudar o capítulo abdômen, por exemplo, para depois não ter dúvida, para eu achar mais fácil o sintoma. É muito simples, clica em abdômen, não coloca nada aqui em pesquisar e coloca em fazer. Ele linka todos os sintomas que estão dentro do abdômen. Começando pela ordem alfabética, tá vendo? Às vezes, quando eu não acho um sintoma específico, o que eu faço? Eu coloco ele em branco, aqui, aí venho em fazer e localizo o que eu quero. Então, por exemplo, vamos colocar dor mesmo. Aí ele vai me linkando tudo que eu preciso ali, adormecimento, tá vendo? É porque dor é muito. Vamos colocar aqui esse dormindo, que ele vai me falar. Só um exemplo aqui. Vamos colocar amanhã, alguma coisa relacionada à manhã. Então ele coloca aqui, ó, agitação pela manhã, ou seja, o abdômen fica agitado, né, pela manhã, deve sentir algum sintoma relacionado a isso. Ansiedade pela manhã, que sente no abdômen. Então, quando você tiver em dúvida aonde achar, é só você deixar em branco. Ou se você quiser estudar, por exemplo, a nutrição, eu quero estudar o que que tem, eu clico em fazer e eu vou lendo
Então, tem aqui, ó, audição aguda, aí mais que baixo vai ter todos os sintomas que eu preciso. Então, fica mais fácil para você achar. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Oi, Elô, Oi, você quer passar a tela para mim? Que aí você vai procurando. pode ser, melhor, que eu vou Eu pesquisando mostro, aqui, para lembrar. aí eu mostro para eles onde que está o complete dentro do repertório. Ótimo, pode ser. Aí eu vou pesquisando aqui, porque realmente deu branco, Tá. tá bom? Aí é só você sair da tela aí eu mudo para cá. Tá, Elo deixa e eu Flávia, eu não sei se isso ajuda, mas eu estava pesquisando aqui no Google e existe no editor Fiori uma opção de menu localizar, ver marcas. E aí dentro dessa opção tem @matéria. Olha aí, Lelô. É o menu. Menu localizar / ver marcas. Eu não lembro de ver se localizar. Ele fica No dentro. editor do Fiori. É, o nome do software é Editor Fiori, né? Então, Uhum. dentro dele vai ter esse campo. Que se chama localizar / ver marcas. Olha sem ajuda. Não é. Não, não tem. É isso que eu tô achando estranho, Então porque deve ser. parece, é como se eu estivesse sentindo falta de alguma parte, sabe? Flavinha, deixa eu só falar mais uma coisa que eu esqueci, que é legal para muita gente que trabalha com floral. Claro. Pode falar? Gente, dentro do Ciori tem a opção de floral, para quem trabalha com floral. Então, vem aqui, ó, emoções, floral de bar. Então, você coloca aqui o sintoma, por exemplo, impaciência. Você coloca fazer, ele mostra todos os florais que cobrem. E você vê, ó, impaciência, irritabilidade na adolescência. Ele também tem floral, tá vendo? Ele mostra, então você vê qual que... O sintoma que você quiser repertorizar, ele mostra todos que cobrem. Ah, que impaciência é mais amplo, né? Vários, geralmente é o mesmo. Mas o sintoma que você colocar, ele vai te dar um floral, ó, aqui ele já deu diferente, tá vendo? Nervosismo por carência afetiva. Então, para quem trabalha com floral, também é interessante. E aí pode continuar aí, Flavinha, que eu vou procurar aqui para passar para eles, que vai ficar faltando só essa parte. Eu só não sei sair daqui, como é que sai? Aí em cima, vai com o mouse lá em cima na tela, tem É terminar. stop? É isso. Stop, aí volta. Pronto. Aí. Pessoal, eu vou mostrar agora, enquanto a Elô vai procurando lá, aqui no meu Fiori. Tem mais vídeos, Flávia, na internet para a gente aprender a mexer e tal? Como é que é? Tem vários vídeos na internet. Dentro dele também tem bastante vídeo. Aqui, ó, tá vendo no pendrive dele? Vocês estão vendo minha tela? Uhum. Eu não sei se eu tô meio sonso, mas eu acho meio complexo. Não, a primeira vez ele é meio complexo, ainda mais vocês que é a primeira vez que estão vendo, né? Mas ele é assim, depois que aprende... E outra coisa, Paula, é igual a gente falou, ele não é o único. Tem muitos outros repertórios. A gente vê vantagens e desvantagens nele, né? Ele é um repertório mais antigo, a gente vê que as letras dele, ele tem um formato mais antigo mesmo, mas ele tem muitas funções. E o preço dele também é muito acessível, né? Então é a vantagem. A desvantagem é que tem outros mais modernos. Então, assim, né, a gente está mostrando uma possibilidade. Eu acho que para comprar repertório é legal vocês pegarem, fazerem um teste grátis. Tem vários repertórios digitais que dá para você ficar com uma semana, um mês gratuito para você ir testando, ver se gosta. Então, tem várias possibilidades aí, tá? Qual que é o valor que você falou que é? Ele tá saindo, na verdade, assim, só o programa é 350, eu acho que é isso.
mais o pendrive, mais o envio, dá uns 450, 400 reais, mais ou menos. É o mais em conta que a gente já viu, que eu já vi pelo menos. Ô, Flávia, Oi, é Ivone, oi, Boni. tá joia? Eu queria só que, na hora que a Elô tava copiando e colando, eu não tô conseguindo, que eu fui tentando fazer aqui, não consegui. Como que ela achou aquela página para colar? Débito ou crédito? Você volta para a página onde você estava fazendo aqui, ó. Eu fui lá, cadastrei um cliente, Então e vamos aí lá. eu vou onde? Aqui, inclusão de um cliente, não é? Peraí que eu não tô vendo sua tela. Isso, eu incluí um cliente, ele já tá... Isso. Peraí que eu não tô vendo sua tela. Tá vendo agora? Vocês estão vendo minha tela? A tela tá parada, Flávia. Parada? Peraí. Tá. Tá lá no Globozinho ainda. E agora? Agora sim, tá. Então, ó, aqui, como é que faz, né, para o cliente? Aí eu vou cadastrar aqui. Aí tem que estar com os dados completos. Aqui, aí, aqui a data. Aí eu dou ok. Tem que colocar... Ah, tá. Tem que colocar pelo menos essas informações. Na hora que eu coloco fazer, ele já aqui, ó, aqui embaixo, observação, ok, cliente incluído. Mas eu tenho que vir aqui, aí eu baixo aqui e faço aqui, ó, consultar o cliente com o editor Fiori, estão vendo? Aqui, ó. Aí dá fazer, abre a tela. Ah, tá, ok. Era isso mesmo. Era isso? Você achou? Era isso. Achei. Obrigada, Flávia. De nada. Na hora que faz ver repertório, pessoal, queria mostrar aqui para vocês, ó, que é o seguinte, quando ele fala, quando tem aqui inglês, vocês estão vendo todos que tem inglês aqui, ó, back primeiro? Porque o áudio é de audição. Agora o back é de costas. Quando tem esse CR na frente, é porque ele pegou do complete. É o repertório do complete repertório. Aí, quando ele deu a consultoria para mim, o que ele falou? Que aqui, esses números, estão vendo esses números aqui? O número 1... Sua tela tá parada, Flávia. Ai, de novo. Peraí. Estão vendo? Sim, Estão vendo minha tela? sim. Aqui, quando é 1, é bilíngue, tá vendo aqui embaixo? Quando a gente coloca 3, ele vai pegar só inglês. Então, uma dica que ele deu é que quando a gente for procurar no complete, procurar a rubrica em inglês. Então, vamos lá. Eu vou procurar aqui dor nas costas. Aí ele me aparece com tudo isso aqui. Então, isso aqui tudo, quando vocês acharem o CR na frente, é porque é do complete, tá? E aí, o que acontece? Como o complete ele é bem completo, é uma dica que é boa também para a gente fazer. Então, aqui, ó, é de bexiga, então é um repertório em português. Aqui já é um repertório em inglês, então todos que tiverem na frente CR é do complete. E aí o melhor é que a gente procure ele em inglês, que ele vai ter maior número de rubricas.
Outra coisa importante é... Deixa eu achar aqui. Aqui, olha, para quem estudou o método sensação de Sankaran, aqui ele tem, olha aqui. Tá vendo? O método sensação, só que ele é do autor do Rubens Dolce Filho, que é muito próximo, né? Na verdade, ele só pegou a ideia do Sankaran e meio que traduziu. Mas aqui tem todo o esquema do Sankaran, tá? Então, por exemplo, a gente que sabe, é quando é animal, e aqui também tem algumas rubricas bem interessantes que são do método. Por exemplo, lá, aperto, não. Compressão, comprimir. Não, aqui, peraí, deixa eu ver se tem aqui. Aqui, ó, por exemplo, eu queria procurar comprimido, a sensação de comprimido, e aí ele me deu os miasmas, e depois ele me dá o reino, tá? Isso aqui é mais para o pessoal que tá aí, que fez o curso da sensação. Então, aqui ele tem as rubricas que a gente usa. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante. Eu acho que é isso, é mais isso. Então, quando for usar, aqui vai estar o 1. O 1 é bilíngue. A gente pode usar, claro, porque ele vai também sair com as de inglês e português, mas o que o Favila recomendou é que quando tiver o CR na frente, que é o do Complete, que ele está maioria em inglês, a gente coloca aqui o 3, que aí vai vir só o que é inglês. Mas acho que é isso. Você achou, Elô? Eu acho que eu estava olhando aqui, acho que a Karine falou onde é que tá. Então, eu achei aqui. Você achou? Então compartilha com a gente. Deixa eu só confirmar aqui. É aqui, ó. Consultório. É bem fácil, gente, porque deu branco mesmo, ó. Consultório, textos, consulta e atualização. Ele começa aqui, né? Aí eu coloquei aqui, ó, listar dados de um texto, eu escrevi o organon, só como um exemplo. E aí ele me mostra o seguinte, ó, eis um texto. Ele não tem arquivo doc, não tem arquivo PDF. Isso aqui é só você vir aqui embaixo e pedir para ver pelo Fiori. Aqui, ó, consultar o texto com o editor Fiori Windows. Eu venho e coloco OK. Então, ele me lista todo o organon aqui, ó. E é do livro Por exemplo, Organon todo. Uhum. eu venho aqui. Deixa eu fechar aqui, peraí. Ó, se eu colocar aqui, listar dados de um texto, vamos colocar pulsativa. Aqui ele não apareceu. Deixa eu colocar só pulsativa. Aqui, ó, pulsativa. Aí ele me mostra aqui, ó, eis o texto. Tem arquivo doc e não tem arquivo PDF. O que que ele quer dizer com isso? Quando ele tem arquivo doc, eu tenho a opção tanto de ver pelo Windows normal, pelo Fiori, ou então eu posso pedir para ver, como ele tem arquivo doc, eu posso ver no Word. Aqui, ó, consultar o texto com o Word. Então, vou abrir aqui com o texto Fiori. A diferença, eu vou abrir aqui os dois. O Fiori, ele vai me dar essa informação aqui. Ele vai falar da pulsatila. Isso aqui, gente, fui eu que acrescentei, tá? Eu, geralmente, quando eu abro a matéria médica, eu coloco o reino e o miasma embaixo, porque o Fiori editava. Então, você pode editar o que você quiser nessa página.
Então, eu coloquei aqui os complementares, coloquei antídoto, e ele lista aqui tudo. A diferença de você pedir para listar pelo Ciora aqui para ver pelo Windows, a diferença é que quando ele fala que ó, tem arquivo doc, quando eu peço para ele abrir aqui pelo Word, ele me mostra um texto em Word mesmo, um arquivo Word. Que isso pode incluir, se o editor tiver colocado, ele coloca imagens. Então, por exemplo, aqui no Word, ele já apareceu a imagem. Tem um livro que tem esses dados, é que a imagem não está muito boa, mas ele fala um pouco com imagens da personalidade pulsatila. Ó, o ato fundamental para a pessoa pulsatila. Tá vendo? Então, a diferença do Ciora para o Word é que o Word ele tem mais imagens, que é coisa que o Ciora não comporta. Deixa eu ver aqui. Então, é basicamente isso, não tem? Então, é consultório, só para poder não deixar vocês sem resposta. Texto, consulta, atualização. E aí eu coloco, se eu quiser, por exemplo, eu quero ver um capítulo do Organon. Eu coloco aqui o Organon, coloco listar dados do texto, ok? E ele me fala, ó, não tem arquivo doc nem PDF. Então eu abro no próprio Windows. E aí eu pesquiso o que eu quiser pesquisar, qualquer tipo de matéria médica. Se eu quiser pesquisar, vamos ver outra matéria médica aqui. Vamos colocar o NATA. Ele não me deu aqui. É porque, na verdade, às vezes ele não dá pelo nome certo, né? Ó, agente Iodato. Ele fala que tem que ser pelo Windows, né? Pelo Ciora. Então, eu venho aqui, consultar o texto Ciora. E ele mostra tudo que tem sobre o agente. Ó, matéria médica, de Clark, aqui tem inglês, né? Tem aqui português e tem inglês. Lembrando, gente, uma coisa muito legal que eu acho no Ciora. Digamos que eu não gosto dessa matéria médica aqui, que eu ache ele insuficiente, eu posso ir, por exemplo, eu uso muito, não é querendo fazer propaganda de ninguém, esse não é meu interesse, mas eu uso a matéria médica desse site, que chama Bracon, e aí eu posso colocar aqui, ó, o agento iodato, não é isso que está aqui no que a gente pesquisou? E agento. Então eu venho aqui, ó, se eu quiser copiar tudo isso aqui que ele está dizendo aqui, ó, quer dizer, não tem quase nada, mas se eu quiser copiar e colar dentro do Ciora, eu consigo criar o meu próprio campo de matéria médica. Eu posso escrever o que eu quiser. E aqui, salvar. Então, a diferença, assim, que eu acho uma coisa que eu gosto também, que eu faço, eu edito o Ciora de acordo com a forma que eu gosto de trabalhar. Então, existem algumas matérias médicas que eu já editei. E isso aí a gente pode ir fazendo, porque às vezes ela não é suficiente. Então, por exemplo, o Argento, esse que a gente viu agora, ele tem pouca informação dentro do Ciora sobre a matéria médica, mas eu posso pegar um livro, eu posso pegar na internet e alimentar. E quando eu pesquisar novamente, ele já vai ter salvo com as modificações que eu fiz. Então é isso, Flavinha. Eu acho que a gente mostrou tudo. Tem mais alguma coisa? Tem alguém mais alguma dúvida? Deixa eu ver se tem mais aqui. A Helenice está perguntando se dá a opção de um mês grátis. Não dá. Ele você compra e, na verdade, a gente ficou sabendo hoje que que não vai ser mais em pendrive. Acho que ele vai disponibilizar já pelo um software do computador, que ele vai dar uma senha, mas a gente tem em pendrive, então não tem como fazer o teste um mês grátis. Mas tem outros repertórios que tem vários outros que tem o teste de um mês grátis, que é legal vocês conhecerem outros, né? Até para ver como que funciona, vantagem, desvantagem, né? Enfim, eu acho que é tudo isso. A ideia dessa aula era mais ou menos mostrar uma especialidade de repertório, né?
dentro dos nossos conhecimentos básicos, para mostrar para vocês como que faz um repertório e os postos que identificar. Porque antigamente, para a gente, o repertório que tinha eram livros, né? Eram livros. Então, assim, existe essa possibilidade de trabalhar no repertório para a gente agilizar e conforme. E assim, às vezes a gente se sente inseguro, vai, eu não sei mexer. Quando eu peguei o celular a primeira vez, eu não sabia nada, eu aprendi sozinha. E não foi difícil, não foi difícil, é muito rápido, rapidinho você aprende. E quanto mais a gente aprende, mais rápido a gente consegue liberar o paciente no consultório. Então, por exemplo, se você recebe um valor para atender um cliente em 2 horas, você começa a receber o mesmo valor para atender um cliente em 1 hora, por exemplo, através do repertório. Então, é uma forma de você agilizar também o seu paciente e ganhar mais pela hora de atendimento, né? Então, eu acho que essa é a vantagem da questão da agilidade. E vai muito do que a pessoa deseja, né? O que a pessoa quer? Se o senhor atende, tenta pegar um outro repertório para ver se é melhor. E principalmente agora, quem já está fazendo, é muito legal fazer isso. Quem está fazendo o curso agora e que quiser ou futuramente adquirir um repertório, durante o curso, vai trabalhando com ele, colocando, às vezes a gente tem alguns casos de livro, tenta pegar aquele caso que foi dado e tenta começar a repertorizar para ver se vai bater a mesma medicação. Isso eu fui fazendo e fui me ensinando muito. Então, às vezes, você não precisa de um cliente para você trabalhar o repertório. Você pode pegar um caso da internet, ou então chama o pai, o filho, a mãe, e fala, vem cá, deixa eu te consultar, fala as coisas que você sente. E vai alimentando o repertório para você ir treinando. Mas a ideia é justamente poder fortalecer, dar segurança para você começar a atender. Porque muita gente se forma e sente essa insegurança, atendimento. O repertório dá um pouquinho dessa segurança. Claro que você tem que ter a base, mas ajuda bastante. Então, a ideia é, dentro dos nossos conhecimentos, né, Flavinha, que não são todos, que a gente não é a criadora do Fiore, então tem muita coisa que a gente não sabe mexer ainda. Era mostrar um pouquinho para vocês como que funciona, para já ter uma ideia de como funciona o repertório. Isso mesmo. Mais alguma pergunta, pessoal? Elô, queria muito agradecer sua disponibilidade, foi ótimo. Eu acredito que deixou bem claro. Peraí que a Luizete está perguntando. Estou um pouco confusa. Essa repertorização é somente para simílimo? Não, você pode repertorizar caso agudo também. Você colocar um sintoma lá, ele vai vir com medicamento. Exatamente. Né? Não é só para simílimo. Na verdade, simílimo é se você fizer uma avaliação bem completa, com o maior número de sintomas. Mas se você quiser um medicamento para queimação no estômago, que piora depois de comer comida picante, você vai achar no repertório. Isso qualquer repertório, né, Lô? Exatamente. O que é importante dentro do que a gente viu foi a Luizete, né? Luizete, o importante é que quando você for pelo sintoma, você observar aquela questão da letra maiúscula que eu falei. Quando você coloca o sintoma e você conseguir achar, você sempre prioriza ler a matéria médica daqueles que vêm com a letrinha. Isso eu estou falando do Ciori, né? Dos outros repertórios eu não sei. Mas, assim, aqueles com a letrinha maiúscula que aparecem no Ciori são os que são mais indicados para aquele tipo de sintoma. Então, ajuda muito. Eu sempre usei muito o repertório para tentar, eu sou muito perfeccionista, então nos meus atendimentos, eu sempre quero achar o simílimo de primeira. Então, geralmente, eu não passo a medicação durante a consulta. Eu dispenso o paciente, estudo e vou levando, justamente para não ter essa dúvida do simílimo. E eu vou dizer, é muito assertivo. É muito legal mesmo, vale a pena. Isso para qualquer repertório, né? Qualquer um. Então é isso, pessoal. Gratidão. Obrigada, Elô, por essa aula. Eu adorei. É isso, eu que agradeço pelo convite. Espero contribuir, porque eu sei que a dificuldade que é no início, mas eu espero ter ajudado, mostrando um pouquinho. A intenção é só ajudar mesmo. Gratidão, muita gratidão. Pessoal,